Vamos falar do duodécimo agora. O que é esse tal do duodécimo, Fernando Machado? Está todo mundo discutindo, isso é em Brasília, é aqui nos estados. Pois bem, duodécimo nada mais é do que a divisão de tudo que o Estado arrecada entre os poderes. Aquilo que o Estado arrecada durante um ano, o Estado obrigatoriamente tem que repassar parte para os outros poderes. Assembleia Legislativa, o Judiciário, a Universidade do Estado de Santa Catarina, Tribunal de Justiça e por aí vai. É com esse recurso que também esses outros poderes sobrevivem, que essas outras entidades sobrevivem. Só que o que está acontecendo aqui em Santa Catarina? Tem dinheiro sobrando em outras pontas e faltando no Executivo. Por exemplo, sobra na Assembleia Legislativa, até um fundo de saúde foi criado, e falta na saúde para o Executivo, para o governo administrar, para o governador pagar as contas. Aí lá em abril, o Cláudio Prisco já está chegando aqui para comentar com a gente, o que o governo fez? Hein, Cláudio Prisco? Mandou para a Assembleia Legislativa um projeto para reduzir essa fatia entregue aos outros poderes, algo em torno de 20%. Então, se o governo tem 100%, o governo entrega para os outros poderes, tem 100%, entrega para os outros poderes o meu dedinho aqui, ó, 20%. Agora, o governo quer o quê? Ficar com mais um pedaço do dedinho. Ó, vou pintar aqui, ó. O governo quer ficar com parte do dedinho. Porque ele diz o seguinte, está sobrando aí e está faltando do lado de cá. A proposta está na Assembleia Legislativa, hoje deve ser colocada em votação na Comissão de Finanças. O deputado que é relator já disse que não aprovou a proposta e a gente vai ver os detalhes na reportagem de Marja Nunes. O Cláudio Prisco já comenta para você. Você em casa sabe o que é o duodécimo? Como ele afeta a sua vida? Para que serve esse dinheiro? Eu vim para as ruas para ouvir a população. Vocês vão descobrir todas essas respostas agora. Você sabe o que é duodécimo? Para dizer mesmo a verdade, não. Nunca ouvi falar. Não ouvi falar. Nunca ouvi falar. Não sei o que é. Não sei. Sei. O gasto do governo, né? É um percentual da arrecadação que vai para os órgãos. Justiça, Assembleia Legislativa, Ministério Público. Sim, é o percentual que já é previsto no orçamento para cada poder se manter. Obviamente o governador quer que tudo isso entre no pacote do orçamento. Mas obviamente que tem aquelas questões políticas que os poderes têm que ter o respeito, têm que ter a sua independência. Agora, se os poderes, cada poder está gastando mais, a UDESC, é uma questão de se buscar uma solução via Assembleia Legislativa e não via governo, porque queira ou não queira, é uma intervenção em poder, isso é muito ruim para a democracia. Para entender o que é o duodécimo, procuramos a ajuda desse economista, que esclarece também como o desconto funciona. Uma projeção, um compromisso das finanças do Estado para com alguns órgãos. A exemplo do Ministério Público, o Tribunal de Justiça, a UDESC, onde 21,88% dos recursos arrecadados, de receitas do governo do estado são alocados nesses órgãos, nessas instituições. Fiz um exemplo aqui bem claro e objetivo. Basicamente, de uma receita de R$1.000, o governo hoje do estado tem um compromisso com esses órgãos de repassar 21,88%. Então, nessa conta, seria de R$218 a cada R$1.000. A proposta da LDO de 2020, que nada mais é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ou seja, o que o governo pretende no ano que vem arrecadar e gastar. Então, ele propõe uma redução de 10% em cima desse percentual, ou seja, em cima dos 21,88%, daria então a conta de 19,69%. Então, a proposta é que desses mesmos R$1.000 teria, então, este valor de 196. A diferença, então, está aqui. A estimativa do governo, então, é que tem uma estimativa de economia de R$400 milhões. A arrecadação de Santa Catarina em 2018 foi de 16 bilhões de reais. Foi repassado à Assembleia Legislativa, ao Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, ao Ministério Público e à UDESC 21,88% do valor arrecadado. Um total de 3 bilhões 594 milhões de reais. A projeção do que o governo do estado pretende arrecadar em 2020 é 18 bilhões de reais. O que será repassado aos órgãos, caso a proposta seja aprovada, é 19,69% desse valor, um total
de 3 bilhões e 625 milhões de reais. A proposta do governo é passar de 21,88% para 19,69%, uma redução de 10%, que resultaria em uma economia de 400 milhões de reais. A Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa irá se reunir nesta terça-feira para aprovar ou rejeitar o parecer do relator, deputado Marcos Vieira, que rejeita a mudança do valor de repasse. E, independente do resultado da reunião, o projeto fica à disposição do presidente da Alesc, Júlio Garcia, que será responsável por agendar a votação da proposta com os 40 deputados. O prazo final é o dia 16 de julho. 20 para 1 da tarde, muito bem, já está com a gente aqui o Cláudio Prisco Paraíso, então está aqui. Vamos dar uma passadinha novamente para você entender bem o que trouxe para a gente a Marja Nunes. Prisco, uma boa tarde para você. Boa tarde. Aqui está, ó, o 12º, proposta que aconteceu em 2018. O que aconteceu em 2018? O governo arrecadou 16.300 milhões, repassou 21,88% para esses poderes aqui. Alesc, Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Ministério Público e a UDESC. 3,5 bi. 3,5 bi total, né, Prisco? Vamos para a próxima tela? Como é que ficaria com a proposta do governo, se for aprovada na Assembleia, para 2020, projeção de 2020? A arrecadação deve subir, uma projeção, claro, né, Prisco? Para 18.400 milhões, só que daí a fatia diminuiria para os outros poderes, cairia para 19,69. Mesmo assim, 3.625 milhões. Em função do crescimento da receita. Exato. Aumenta a receita e tudo mais. E aí, para a gente entender bem, a proposta do governo, então, é de baixar de 21,88 para 19,69, o repasse para os outros poderes, uma redução de 10% e uma economia de 400 milhões, que iriam para onde esse dinheiro, hein, Cláudio Prisco Paraíso? Onde ficariam os recursos para o Executivo aplicar em infraestrutura, segurança, saúde, educação. Agora, é preciso registrar o seguinte: esse corte de 10% linear, cujo corte está sendo contestado por uma emenda do deputado Marcos Vieira, mas ontem o Sargento Lima, do PSL, partido do governador, pediu vista e vai apresentar hoje um substitutivo global. A incógnita entre os 9 deputados da Finanças, se o governo terá maioria, é pouquíssimo provável. Por ora, apenas o Sargento Lima. Isso será votado logo mais às 1h30, na comissão. Se vai a plenário, é decisão do presidente, Júlio Garcia. Ali são 40. Pois muito bem, o governo é justo que queira reduzir o repasse dos poderes, atividade meio, normal, deseja ficar com mais recursos, louvável, claro. Só que tem um pequeno problema. Com relação ao UDESC, o reitor tem deixado claro que não há condição. Mas ontem o governador, antes de embarcar para Brasília, participa do Fórum dos Governadores, agora em Brasília, ele conversou com o reitor da UDESC. E, apesar do corte, recursos suplementares garanteriam o orçamento da UDESC. Com relação à Assembleia e Tribunal de Contas, esses dois órgãos, Poder Legislativo e o órgão Tribunal de Contas, têm sistematicamente devolvido recursos ao Executivo, por sobras. Não haveria problema também. A questão é o Poder Judiciário e o Ministério Público. O presidente desembargador Rodrigo Colasso já deixou claro que várias comarcas e várias seriam fechadas no Estado. E ontem o Procurador-Geral da Justiça, que pilota o Ministério Público de Santa Catarina, Fernando Comim, foi além. 63 promotorias seriam cerradas. E outra, todos os trabalhos do GAECO, que visa combater a corrupção, e são vários no Estado, todos os GAECOs fechariam. Ou seja, com relação ao Poder Judiciário e ao Ministério Público, os desdobramentos seriam efetivos. E ontem nós tivemos uma guerra de notas. Sim, a UDESC, a FECAM, o Tribunal de Contas e o Tribunal de Justiça e o Ministério Público assinaram uma nota conjunta contestando o corte de 10% proposto pelo governador Carlos Moisés. E depois veio uma outra nota do Executivo mostrando que não é bem isso.
que não vai faltar dinheiro para os poderes e para os órgãos que têm orçamento próprio. Então, o confronto está estabelecido. Por que a FECAM na nota? Sim, porque é uma discussão com relação aos critérios para definição da receita líquida do Estado. E isso poderia afetar o repasse para as prefeituras no valor de 70 milhões. Nada melhor para esclarecer isso, Fernando, do que a presença do prefeito Mário Hildebrand, prefeito de Blumenau, terceira maior cidade de Santa Catarina, que inclusive está participando da reunião da FECAM, que está sendo realizada em Florianópolis, me parece que hoje e amanhã. Prefeito Hildebrand, satisfação em recebê-lo aqui. Muito boa tarde. Boa tarde, Prisco. Boa tarde a todos que nos acompanham. Obrigado pela oportunidade de conversarmos com vocês. Perfeito. Então, essa questão do 10º, repetindo o que a Marja já colocou, é o repasse mensal do Executivo aos poderes e aos órgãos com orçamento próprio. Até que ponto afetaria as prefeituras na sua avaliação? Na alteração do cálculo da receita corrente líquida, esse valor diminuiria o valor que será repassado de retorno de ICMS aos municípios. Que são os 25% tradicionais. Exatamente. Então, essa alteração impactaria em 70 milhões a menos, que é dividido de acordo com a fatia para cada um dos municípios. Todos os municípios do Estado seriam afetados mais uma vez na perda de recursos. Mas aí, então, o governo do Estado, o Poder Executivo, estaria se apropriando de recursos das prefeituras. Nesse momento, no cálculo apresentado, sim. E como contestar a isso, além da nota, além da reunião, sentar com o governador, fazer vê-lo disso? Porque hoje eu ouvi a secretária adjunta da Fazenda e ela disse, de modo algum, não afeta nada. As prefeituras, agora, 11h30 da manhã. Nós tivemos hoje de manhã uma reunião da FECAM, onde esse tema foi abordado, esse tema ficou muito claro. Hoje à tarde, os prefeitos que estavam na reunião estão se dirigindo para a Assembleia Legislativa para apresentar a posição contrária ao modelo que está sendo apresentado do cálculo da receita corrente líquida, dizendo para os deputados que isso vai afetar diretamente a questão da condição e do saneamento dos próprios municípios com a diminuição do retorno do ICMS. Então, se já estava difícil o governo obter vitória em relação a essa questão, com a questão dos municípios, definitivamente a derrota é questão de tempo. Mas vamos agora às questões de Blumenau. Vamos lá. Reforma administrativa, é isso? Então, fizemos uma reforma administrativa, aprovamos ela na Câmara de Vereadores, estamos sancionando ela essa semana, onde nós nos propomos efetivamente, Prisco, a fazer um corte na questão dos cargos comissionados. Na estrutura nossa, praticamente 1/3 dos cargos comissionados foram cortados, 100 cargos comissionados a menos, valorizando na reforma a questão do servidor efetivo, criando condições, por exemplo, a Secretaria de Saúde, onde nós tínhamos 24 cargos comissionados, nós reduzimos para 9. Criando a condição de que ela seja gerida, acompanhada e orientada pelos servidores de carreira e ainda priorizando para os cargos comissionados servidores efetivos. Esse é o nosso modelo de trabalho. Ou seja, a Prefeitura praticando o gesto. A Câmara de Vereadores poderia vir a reboque, né? Também dá uma enxugada, né? A Câmara de Vereadores está trabalhando isso, essa discussão. Essa reforma administrativa na questão da Prefeitura de Blumenau significa uma economia até o final do meu governo, desse governo até 2020, de 14 milhões de reais que nós queremos investir em saúde, em educação e infraestrutura para a cidade. Muito bem. Agora, o Pacto Federativo é algo inadiável, não lhe parece, prefeito? O presidente foi eleito com esse discurso, né? E agora os governadores estão lá, nesse momento em Brasília, pressionando o governo nessa direção. O Pacto Federativo é fundamental para os municípios, para o governo do Estado, e dentro dessa perspectiva só há condição, inclusive foi discussão hoje de manhã na FECAM, da reforma tributária com a aprovação da alteração do Pacto Federativo. O modelo de reforma tributária apresentado pelo governo federal nesse momento, mais uma vez retira recursos dos municípios e acaba dando a dificuldade de manutenção e encaminhamento sem uma alteração do Pacto Federativo. Ou seja, o que isso significa? Sem aumento do percentual que vai ficar na mão dos municípios, teremos grandes dificuldades de manter os principais serviços e ações no atendimento da comunidade. Ou seja, é o governo federal de um lado e o governo estadual do outro, querendo subtrair recursos das prefeituras que estão combalidas, né? Que é ali onde vive a população,
que é ali onde nós atendemos a comunidade, eles sabem onde mora o prefeito, eles sabem onde mora o vereador, e a necessidade da saúde, da educação acontece, na sua grande maioria, no município, na questão das atenções básicas da comunidade. A folha de pessoal e o custeio hoje consomem quanto da arrecadação da Prefeitura de Blumenau? A folha de pessoal hoje, nossa, representa 60% da nossa receita. Ou seja, está ali no limite do limite prudencial. Está no limite do limite prudencial, e isso é a dificuldade que a gente tem hoje. Inclusive, esse é o debate que nós temos com os servidores públicos, que aqui eu quero fazer um registro. Os servidores públicos de Blumenau são referência e exemplo, mas nesse momento nós estamos com uma greve pela dificuldade de fazer essa reposição. Era a minha última indagação. Como tentar consertar essa situação? Na realidade, sendo o mais transparente possível. A nossa preocupação enquanto gestores sempre tem sido na perspectiva de podermos oferecer e dar a condição do pagamento do salário em dia, do pagamento do 13º, e não corrermos riscos de que isso venha a acontecer. E se nós hoje, se eu enquanto prefeito, nesse momento, fizer essa reposição salarial, Qual é a reivindicação? É 5,07 da reposição. E a Prefeitura? A Prefeitura está oferecendo 5,07 em janeiro de 2020. Perfeito. Sucesso na negociação com os servidores e que possamos aí reverter esse quadro cruel que se vive no país, onde as prefeituras são relegadas ao último plano, essa que é a grande verdade. Satisfação, Ribeiro. Obrigado Prefeito Mário Hildebrand. Obrigado pela oportunidade, pelo carinho. Se tiver oportunidade, visite e conheça Blumenau. Sucesso. Obrigado. Satisfação.